É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que é base desta nossa pré-aula. Os irmãos sabem que a nossa proposta não é repetir os tópicos da lição, mas trazer subsídios complementares aos irmãos, porque a lição já está aí, a revista, o livro de apoio, a videoaula do comentarista no canal do YouTube da CPAD, cujo link nós colocamos nas nossas redes sociais. Aqui nós temos um outro texto com o mesmo assunto para trazer subsídios aos irmãos. Assistam também a outras videoaulas, nós colocamos os links de dezenas de videoaulas nas redes sociais do portal, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Ouçam os comentários das leituras diárias, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical. Nós disponibilizamos mais 4 textos de apoio só da lição dos adultos. Nós temos videoaulas e textos de apoio de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Cadastre-se no site e participe, lê das perguntas. Se tiverem ainda alguma dúvida, no sábado, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo aqui no canal do YouTube da nossa aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Mas não deixe de comparecer à sua Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical não é nada disso. Isso tudo é preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Neste 4º trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O nosso comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerening, diretor da Faculdade Refidim, a Escola Teológica das Assembleias de Deus, em Joinville, no estado de Santa Catarina. E hoje estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título Perseverando na Fé. Dentro deste segundo bloco, nós já falamos a respeito do processo da salvação, enfatizamos na última aula a regeneração e a adoção, e hoje estaremos falando sobre a santificação, porque falamos da perseverança, perseverando na fé. E isto nos faz lembrar, e o tema é este, é a questão da perseverança dos santos. Um dos pontos de discórdia entre os seguidores da doutrina da predestinação incondicional e os defensores da doutrina da predestinação condicional. Jesus disse no seu sermão escatológico: aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é esta perseverança? O que significa perseverar? É possível perder a salvação? Qual a segurança que eu tenho de que sou salvo? Eu tenho certeza da salvação? É possível ter-se a certeza da salvação? São estas as questões que envolvem a doutrina da perseverança dos santos.
para falarmos em perseverança, é preciso falarmos da santificação. Nós já vimos que no capítulo 10 da nossa declaração de fé, no item 2, está escrito assim: a salvação em Jesus Cristo não é um mero assentimento intelectual, e sim um renascimento espiritual que se dá na vida do pecador arrependido. No ato da salvação, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, justificado e adotado como filho de Deus. A partir daí, entra no processo de santificação até a sua glorificação final no dia de Cristo. A santificação é um processo que se protrai no tempo. A menos que a pessoa seja salva e logo em seguida morra, haverá um tempo, este tempo da nossa peregrinação, de que diz o apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós vimos na aula passada que nós somos adotados como filhos de Deus. Somos adotados como filhos, portanto temos a Deus como Pai. Uma relação especial que se dá pela nossa fé em Jesus. E o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: agora que vocês são filhos de Deus, tratem de andar em temor durante o tempo da sua peregrinação. Este andar em temor é a santificação. Nós, irmãos, quando somos perdoados por Deus, nós temos tirados os nossos pecados. Os nossos pecados são tirados e eu sou justificado. Ou seja, fiquei justo. Porque agora eu não tenho mais pecado. Os meus pecados foram lançados no mar de esquecimento. O Senhor não se lembra mais deles. E eu agora não tenho mais pecado. A nova criatura que surge, ela não tem pecado. E ela não peca. Está em comunhão com o Espírito Santo. Esta é a nova criatura. E esta nova criatura é colocada separada do pecado. Paulo nos fala disso, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quem é santo? Quem foi separado do pecado. Santo quer dizer separado do pecado. E Paulo nos diz aqui que nós ficamos santos. Nós fomos santificados. Nós ficamos santos. Por quê? Porque invocamos a Deus por Pai. Cremos em Jesus. Pedimos o perdão dos nossos pecados. Confessamos os nossos pecados. Nos arrependemos. E por isso o Senhor nos mudou de posição. Nós que antes éramos imundos, impuros, pecadores, nós agora somos chamados santos. Não porque sejamos santos por natureza, mas porque nós fomos colocados na posição de santos. Nós somos separados do pecado. Davi nos fala disso no Salmo 40. No Salmo 40, nós lemos ali: tirou-me de um
lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Veja, irmãos, que nós estávamos no lamaçal do pecado, no charco de lodo. Fomos tirados, nós não tínhamos condições de sair de lá. Fomos tirados. Estávamos ali atolados. E quanto mais nos mexíamos, mais nos atolávamos. É como um carro que está na lama. Quanto mais você mexe, mais ele vai atolando. Ou como numa areia movediça. Quanto mais você se mexe, ela vai te engolindo. É esta situação do homem no pecado, onde um abismo chama outro abismo, onde o homem vai usando dos seus esforços e se afundando cada vez mais. Mas, quando o homem é tirado por Cristo, quando ele clama por socorro, assim como Pedro lá no meio das ondas do mar da Galileia, quando ele disse, Senhor, socorre-me, o Senhor prontamente o levantou, o tirou daquelas águas tempestuosas. Da mesma maneira, nós fomos tirados do charco de lodo, do lago horrível. E em razão disto, ele nos tira de lá e a Bíblia diz que nos põe sobre a rocha. Ele nos tira de lá, nos coloca sobre a rocha, limpos já. Não mais sujos de lodo, de lama, limpos. Ele nos coloca sobre a rocha e firma os nossos passos. Essa é a santificação posicional. Nós somos santificados. Nós somos separados do pecado. Deus não só nos tira os nossos pecados, mas nos separa do pecado, nos liberta do pecado, quebra o jugo. Tem um hino da harpa que diz assim, Jesus quebrou os meus grilhões, com sangue me comprou, a minha alma de prisões eterna resgatou. Este hino é o hino 117 da nossa harpa cristã, de autoria de José Teixeira de Lima, né? E ele diz assim, aliás, 116, desculpa, 116, né? Então, este hino, aliás, não é nenhum desses dois aqui, viu? Eu estou aqui confundido. É o hino 69, né? É o hino 69, desculpe-nos, traduzido ou adaptado por Paulo Leivas Macalão, diz assim, Jesus quebrou os meus grilhões, com sangue me comprou, a minha alma de prisões eterna resgatou. Eu estava preso do pecado, mas sou liberto do pecado, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e eu então chego aqui, nesta rocha, que é Cristo, e tenho os passos firmados. Esta é a santificação posicional. Mas, a partir dali eu tenho que andar. O que diz Pedro? Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu passo a andar. Andar em espírito, diz Paulo lá em Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta expressão paulina, andar em Espírito. Lá em Gálatas ele também usa esta expressão. Lá no capítulo 5, no versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em Espírito é cada vez mais se aproximar de Deus e se distanciar do pecado. Ele me tirou do charco de lá do rio, colocou-me na rocha, e depende de mim me jogar de novo no charco de lando ou caminhar em direção a Deus. Diz Tiago, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Diz o salmista Asaf, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Este processo de eu me aproximar de Deus e me distanciar do pecado é a santificação progressiva. Então eu tenho a santificação posicional. Deus me põe na condição de separado do pecado, porque perdoou os meus pecados, me tirou o pecado, me libertou do pecado e me coloca em Cristo. E estar em Cristo é, primeiro, estar em paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Eu entro em comunhão com Deus. Eu estou em Cristo, porque eu fui colocado em santidade, separado do pecado. Então eu entro em comunhão com Cristo. Estar em Cristo é ser parte do ramo, é ser ramo da videira verdadeira. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira e vós sois os ramos. Eu estou ligado em Cristo. É obedecer a Cristo até o fim. É ser obediente. Quando eu sou santificado, eu entro num estado de obediência. E se eu ando em Espírito, eu não cumpro a concupiscência da carne. O velho homem é preso. É crucificado. Já estou crucificado com Cristo. E não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, quando eu sou colocado em situação de santidade, eu estou em Cristo. E estar em Cristo é estar em comunhão com Deus. E por isso eu sou o ramo da videira. E por isso eu estou em estado de obediência. E o velho homem está preso. Ele não é eliminado. E nós vamos ver isso bem na próxima lição. Ele é preso. Mas a partir de agora eu tenho o tempo da minha peregrinação. Eu tenho que caminhar. Eu tenho que andar. Eu sou colocado no caminho santo. Mas eu tenho que andar neste caminho. Jesus disse, quem que vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho um caminho a trilhar. Eu tenho uma jornada a andar. Esta jornada, esta caminhada, este andar é andar em temor, é andar em espírito, é seguir a Cristo, é a santificação progressiva ou prática. É permanecer em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passadas, eis que tudo se fez novo. Mas aqui eu tenho que permanecer em Cristo. Aquele que permanece em mim, conhecerá a verdade e a verdade libertará. É o que Jesus disse lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. O santo, ele precisa se aperfeiçoar. É por isso que Jesus coloca na igreja os dons ministeriais. Efésios 4 e 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas
e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E ainda no versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu preciso me aproximar cada vez mais de Deus. Eu preciso andar pelo caminho. Diz o profeta: este é o caminho, andai nele. Eu preciso caminhar em direção ao céu, o caminho santo, como disse o profeta Isaías, onde os remidos andarão por ele. Eu preciso me aproximar cada vez mais de Deus, e isto é a santificação progressiva. Eu preciso me manter separado do pecado. É o que Paulo diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso me abster do pecado, continuar longe do pecado, me distanciar cada vez mais do pecado. Isto é a santificação. Eu preciso me separar do pecado, mas eu preciso também me separar para Deus. Não basta apenas não pecar, renunciar às concupiscências do presente século, à impiedade, mas eu preciso me aproximar de Deus, viver para Deus. Porque não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu vivo agora para Deus, diz o apóstolo Paulo. Em Gálatas 2:20 ele diz: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu tenho que estar consciente de que eu agora sou obediente ao Senhor. Lá em 1 de Pedro 1 e 2, está escrito, 1 de Pedro 1 e 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eu agora tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que obedecer. E o versículo 22 dessa primeira carta diz: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Eu tenho que obedecer a Deus. Eu fui salvo para obedecer a Deus. E quando eu obedeço ao Senhor, eu estou aperfeiçoando a minha santificação, que é o que Pedro diz: andai em temor durante o tempo da sua peregrinação. Andar em temor é andar em reverência, andar em obediência. Ser como Jesus, que foi obediente e obediente até a morte. Nós temos que ser obedientes até a morte. A santificação é esta obediência. Mas a santificação também é um comportamento irrepreensível, porque nós fomos salvos, diz Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, versículo que temos repetido praticamente todas as lições, diz assim: como também nos elegeu antes da fundação do mundo nele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Ser irrepreensível é ser correto, ser perfeito, é ser de acordo com a vontade de Deus.
Eu tenho que ser irrepreensível, eu tenho que ter um comportamento que não dê escândalo. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Eu tenho que ter um comportamento incensurável, irrepreensível. Eu não posso ser repreendido. Eu não posso ser desmascarado pela minha hipocrisia. Eu não posso ser hipócrita. Eu tenho que viver aquilo que eu creio, aquilo que eu prego, aquilo que eu digo. Outro dia, irmãos, eu fiquei sabendo que um pastor estava muito chateado, porque ele tinha acompanhado um outro obreiro numa casa lá que estava em construção. Depois ele voltou lá naquela casa. E o pedreiro, que não é crente, chegou e falou: escuta, pastor, vem aqui. Aquele homem que estava com o senhor era pastor também? Aí ele disse: por que é que o senhor pergunta? Não, porque outro dia ele estava passando por aqui e eu vi que ele passou com o senhor é amigo dele, ele veio aqui e ele estava passando aqui e estava falando com uma mulher e disse que ela não podia fumar, que ela tinha que crer em Jesus, ser crente. Mas eu vi esse irmão ontem fumando. Como é que ele manda a pessoa não fumar e ele fuma? Isso é dar escândalo, irmãos. E nós temos que nos santificar. E quem se santifica sabe que leva o nome de Cristo. E ele não pode dar escândalo nem ao judeu, nem ao gentil, nem à igreja de Deus. E quem está se santificando deve vigiar. Vigiar. Paulo, ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 10 e 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. E Jesus, ele é bem claro. Nós estamos esperando a glorificação. Nós já vimos aqui. Nós temos que viver neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus disse para os discípulos, em Marcos capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E diz ainda no versículo 37, e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. A santificação, ela é até o dia da volta de Cristo. Nós não sabemos quando ele vem, então eu tenho que estar vigilante para não permitir que o pecado me domine novamente. A santificação é uma necessidade, é algo que eu tenho que fazer diariamente, me manter separado do pecado. Por quê? Porque eu não sei quando o Senhor virá. Eu não sei quando eu passarei para a eternidade. E eu tenho que estar em comunhão com Deus. Porque se eu viver a vida toda servindo a Deus e pecar, eu morrerei. Eu perderei a salvação. E aí vem a primeira questão, que é a questão da perda da salvação. A questão da perda da salvação. Irmãos, é possível perder a salvação? Olha o que diz a nossa declaração de fé. Neste mesmo capítulo 10, que é sobre a salvação, no item 6. É possível a perda da salvação. Rejeitamos a afirmação segundo a qual, uma vez salvo, salvo para sempre. Pois entendemos à luz das Sagradas Escrituras que depois de experimentar o milagre do novo nascimento,
o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Hebreus 3:12. Não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente, e aí nós vamos ler lá Lucas 15:32. Mas era justo alegarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. É a parábola do filho pródigo. O filho pródigo tinha se perdido e foi achado. Então ele perdeu a salvação por um tempo. Seja temporariamente ou eternamente. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Judas Iscariotes rejeitou a oferta salvadora de Jesus, e por isso se perdeu para sempre. Mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente pode apostatar da fé, perdendo então a sua salvação. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Ezequiel 18:24. Irmão, salvação não é tempo de contribuição. Não é como no INSS, que você contribui por um tempo e pode parar de trabalhar e receber o benefício da aposentadoria. Salvação é aquele que perseverar até o fim. Se você viveu toda uma vida de justiça, diz aqui Ezequiel, e você pecou e morreu no pecado, o que diz a palavra? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Da mesma maneira, o ímpio que pecou a vida inteira, se arrependeu e passou para a eternidade, ele está salvo. É o exemplo do ladrão arrependido da cruz. O próprio ladrão testifica que ele não prestava, que ele estava sendo morto justamente porque era homicida, porque era ladrão, porque era um latrocida. Mas, como ele se arrependeu, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso da vigilância. É possível perder a salvação. O texto continua dizendo, finalmente temos a advertência de Paulo aos Coríntios. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Nós acabamos de ler, 1 Coríntios 10:12. Aqui temos mencionada a real possibilidade de uma queda da graça. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-nos o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. 2 de Pedro 2, 20 a 22. Aqui é bem claro. Houve uma pessoa que foi salva e se perdeu. Seu último estado é pior do que o primeiro. Porque eles tinham escapado das corrupções do mundo, diz o texto. Mas voltaram para ela. Assim cremos que, embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos os homens, uma vez adquirida,
deve ser zelada e confirmada. O que é a santificação? É este zelo e confirmação da salvação. A santificação progressiva, esta contínua aproximação de Deus, nos garante a manutenção da salvação até o fim. O que é perseverar? Perseverar é permanecer em Cristo. Perseverar é permanecer, suportar, aguentar, ter coragem, é permanecer debaixo da graça de Deus. A palavra grega para perseverar é hipomeno, que vem de meno, que é permanecer, e hipo, que é estar debaixo. Perseverar é permanecer debaixo da graça de Deus. Jesus diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas Jesus não disse: eu o prendi. Você está debaixo da graça de Deus. Você está em Cristo. Você foi liberto do pecado, como diz Pedro aqui. Você escapou das corrupções do mundo. Mas agora você tem que ter uma vida pia, uma vida santa. O que diz Paulo a Tito: neste presente século eu tenho que viver sóbria, justa e piamente. Eu tenho que andar no caminho santo, que é o caminho apertado. A porta é estreita, ela leva à vida, é o caminho santo. Os remidos andarão por ele, mas os ímpios não andarão nele, os imundos não passarão por ele, diz o profeta Isaías. Santificação é uma cooperação entre Deus e o homem. Primeiro, eu tenho que permanecer em Cristo. Ou seja, tudo é em razão de Cristo. Quem está em Cristo, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu só sou santo, eu só continuo santo, porque eu já fui colocado como santo, eu só permaneço se eu estiver em Cristo. Então eu dependo de Cristo. Não é a minha habilidade, não são as minhas obras, não é o meu esforço. A santificação começa porque eu estou debaixo da graça de Cristo. Lá no deserto, os israelitas não morriam por causa do sol e nem por causa do frio do deserto, porque estavam debaixo da nuvem durante o dia, que se transformava em coluna de fogo durante a noite. E quando a nuvem subia do lugar do tabernáculo, ou de dia ou de noite, o povo tinha que acompanhar. Ele tinha que continuar debaixo da nuvem e da coluna de fogo durante a sua peregrinação no deserto. Nós temos que ficar debaixo da graça de Deus, debaixo da mão de Deus, permanecer na palavra, conforme a direção do Espírito Santo na nossa jornada para o céu. Então não é um esforço próprio. Os defensores da doutrina da predestinação incondicional, eles defendem que, uma vez salvo, salvo para sempre. Por isso, o salvo, o eleito, o escolhido, ele vai para o céu de qualquer jeito. Pecando ou não pecando, ele vai para o céu. Por quê? Porque ele já foi escolhido. E nem que seja na última hora, se ele é eleito, ele está salvo. É por isso que, recentemente, um grande nome da doutrina da predestinação incondicional, quando perguntado se um suicida vai para o céu, ele disse: se ele é eleito, ele vai.
pouco importa. E ele está coerente com o que ele acredita. Eu concordo com ele. Dentro da ideia que ele tem, a pessoa que está escolhida não precisa se santificar. Deus a santifica, só que não é isso que a Bíblia diz. Porque Jesus disse o seguinte. Apocalipse 22. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Há uma necessidade de uma atitude nossa. Nós temos de permanecer debaixo da graça de Deus. Jesus não nos prende. Quem prende é o diabo. Jesus nos liberta. Agora, por minha vontade, pela graça de Deus, eu estando debaixo da graça de Deus, eu vou permanecer, andar em temor durante o tempo da minha peregrinação. É por isso que a santificação envolve o crescimento espiritual. Lembra que eu li aqui em Efésios? Cresçamos em tudo. Eu preciso crescer a cada dia. Como filho de Deus, eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer. E eu vou crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Foi o conselho final de Pedro à igreja. Quando ele termina a sua carta, ele diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho que crescer. A vida espiritual não é estacionária. Ou eu cresço, ou eu morro. Ou eu cresço, ou eu me santifico ainda. Até quando? Até o dia de Cristo, até o dia do arrebatamento da igreja, até o dia que eu passar para a eternidade, eu tenho que crescer, eu tenho que me separar do pecado. A cada dia eu tenho que vigiar, a cada dia eu tenho que permanecer na graça, a cada dia eu tenho que crescer. Porque se eu não me aproximar de Deus, eu me aproximo do diabo, do pecado. Se eu não vigiar, eu perco a salvação. Aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. E para eu não cair, eu tenho que me santificar. E como é que eu me santifico? Como é que eu permaneço na graça de Deus? Eu preciso dos meios de santificação. E Deus nos deu os meios de santificação. Os irmãos vejam que quando você crê que o salvo é salvo para sempre, eu não preciso me santificar. Por isso que não há ênfase entre os chamados da fé reformada na santificação. Eles consideram a santificação algo automático, algo que não preciso me preocupar com isso, porque eu já estou salvo. Se eu sou eleito, eu estou salvo. Mas não é assim que a Bíblia diz. Quem é santo, seja santificado ainda. E para ser santificado, eu tenho que usar dos meios de santificação que não são criados por mim. Não são minhas obras. Há um erro. As pessoas que defendem a predestinação incondicional dizem que nós defendemos as obras para salvar. Não. Meio de santificação não é obra. Os meios de santificação são dados por Deus. Quais são os meios de santificação? Os meios de santificação são, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra é de Deus. Eu tenho que ouvir a palavra, cumprir a palavra. E aí eu me santifico. A criatura, ela é santificada pela palavra e pela oração. 1 de Timóteo, capítulo 4. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada.
A palavra de Deus santifica. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Agora não é algo mágico. Eu ouço a palavra e ela já me santifica. Eu tenho de cumprir a palavra. Diz Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu de que tal era. Eu preciso ouvir e cumprir a palavra. E nós já vimos na aula passada que quem é filho de Deus ouve a palavra de Jesus, ama a Jesus. E quem ama Jesus guarda a palavra. Diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu cumpro a palavra, eu não peco. Eu me mantenho separado do pecado. É o primeiro meio de santificação. Mas a oração, nós lemos aqui, pela palavra e pela oração, a criatura é santificada. A oração nos santifica. Quando estamos em diálogo com Deus. Por que que a oração e a palavra nos santificam? E a oração reforçada pelo jejum? Porque nós mantemos comunhão com Deus. Tanto a meditação nas Escrituras, quanto a oração, nos mantém em diálogo com Deus. Na meditação da palavra, Deus começa o diálogo. Na oração, nós começamos o diálogo. Mas nós mantemos um diálogo. E onde há comunicação, surge a comunhão. Porque a comunicação é a ação de tornar comum. E se eu estou em comunhão com Deus, ouvindo a voz de Deus, conversando com Deus, na palavra e na oração, eu estou me separando do pecado, porque Deus é santo. Enquanto eu estou em comunhão com Deus, eu estou livre do pecado. Eu estou debaixo da graça de Deus. Mas além da oração da palavra, oração reforçada pelo jejum, nós temos também o temor a Deus. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O temor aperfeiçoa a santificação. Segundo aos Coríntios 7, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quando eu sou reverente e obediente ao Senhor, quando eu cuido das coisas sagradas, quando eu dou valor ao que é sagrado, quando eu não profano o que é sagrado, quando eu sou reverente, respeitoso para com as coisas de Deus e para com Deus, a minha santificação é aperfeiçoada. Eu começo a crescer na graça e no conhecimento. Eu começo a ter intimidade com Deus. É por isso que o Senhor disse para nós buscarmos o conhecimento das Escrituras e o poder de Deus. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É por isso que eu preciso orar. É por isso que eu preciso meditar nas Escrituras. É por isso que eu preciso aprender das Escrituras. Eu preciso ir ao culto de ensino. Eu preciso meditar em casa nas Escrituras. Eu preciso ir à escola bíblica dominical. Eu preciso me aprofundar na palavra. Porque quando eu conheço as Escrituras, eu não erro. Eu fico separado do pecado. Eu permaneço debaixo da graça de Deus. Eu me santifico. E eu permaneço debaixo da graça de Deus. E o que é permanecer debaixo da graça de Deus? É perseverar. A perseverança dos santos vem desta minha santificação. Não é algo automático.
não é uma imunidade contra a perdição, porque Deus previamente me escolheu. Depende da minha atitude, assim como para ser salvo eu tive que crer, para permanecer salvo eu tenho que me valer dos meios de santificação, que são dados por Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria é dada por Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Não estou falando de obras próprias, não. Estou falando de algo que Deus nos dá pela sua graça, mas que eu preciso usar. Deus deu a palavra e eu preciso meditar nela, conhecê-la, buscar o conhecimento das Escrituras. Esse é o meu esforço. Por isso que Deus disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Existe um esforço meu. O esforço do homem não salva. O esforço do homem não santifica. Mas quando o homem se esforça para buscar o conhecimento da palavra, a palavra limpa, a palavra santifica. Mas se o homem buscou o conhecimento das Escrituras, se ele não buscar, ele erra, ele peca. Deus está atento a ouvir os tementes, porque Deus ouve aos que o temem. Está lá em João, capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Como eu sou temente a Deus e eu faço a vontade de Deus, eu oro, o Senhor me ouve, dialoga comigo, e a oração me santifica, e eu busco o poder de Deus. E por isso eu busco o batismo com o Espírito Santo e sou revestido de poder. Eu busco os dons espirituais e eu posso ser usado por Deus. Eu estou orando e jejuando e o Senhor vai me dando poder. É o poder dele, não é o meu. Eu nada mereço para fazer este poder, para ter este poder. Mas porque eu busco o poder, como eu sou temente, Deus me ouve. E é por isso que Jesus disse, lá em Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abra. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe um pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhos pedirem, dará bens aos que lhos pedirem? E em Lucas 6 e 31, assim nos diz o evangelista: e como quereis que os homens os façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Então, se você quer ser abençoado por Deus, cumpre a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Insista, peça. E Deus vai lhe revestir de poder. E Deus vai lhe dar os dons espirituais. E Deus vai lhe deixar envolvido com as coisas de Deus. Porque Ele é o nosso Pai. E nós estaremos livres do erro. Porque quem busca o conhecimento das Escrituras e busca o poder de Deus está livre do erro. Lá em Lucas 11, o Senhor diz assim no versículo 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem.
Nós temos que buscar a santificação. E o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, nos aproximam ainda mais de Deus, porque é a busca do poder de Deus. Isso é o crescimento espiritual. Isto é santificação. Mas tem mais uma coisa. A Bíblia diz que quando nós buscamos a Deus, Deus, além dos meios de santificação, Ele nos dá armas espirituais para lutarmos contra o mal, contra o maligno, contra a carne. Ele nos dá a armadura de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 6. Versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Além dos meios de santificação, nós temos que estar devidamente armados. Também aqui não é obra própria. A armadura é de Deus. E eu preciso colocar. Agora eu tenho que tomar essa armadura. Aí que está o esforço. É eu tomar essa armadura para vencer o diabo, para ficar firme, para não cair da graça. Eu tenho que ter armas, que são as armas de Deus para mim. É uma cooperação. A armadura é de Deus, mas eu tenho que tomar a armadura. Qual é essa armadura de Deus? É o cinturão da verdade. Eu tenho que estar cingido com a verdade, envolvido com a palavra, vivendo e cumprindo a palavra. É a couraça da justiça. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que viver de acordo com a palavra, a couraça que cobre o peito. Meu coração tem que estar fiel. Por isso que diz aquele texto que nós lemos aqui, que é o texto bíblico, né, lá de Hebreus, que nós não tenhamos um coração mau e infiel para nos apartar do Deus vivo. Presos pela verdade que é a palavra, eu tenho que viver justamente. O que diz Tito? Viver nesse presente século sóbria, justa e piamente. Mas eu também tenho que ter o calçado da preparação no Evangelho da paz. Eu tenho que estar andando em comunhão com Deus e testificando aos homens como luz do mundo e sal da terra. O meu andar tem que testificar o Evangelho que eu prego. É por isso que os crentes de Antioquia eram chamados de cristãos, porque eles eram parecidos com Cristo. Eles viviam do mesmo jeito que o Cristo que eles pregavam. Mas eu tenho que também ter o escudo da fé. Eu tenho que me defender dos dardos inflamados do inimigo. Eu tenho que ter conhecimento da palavra. Eu tenho que crer na palavra. Eu não posso duvidar das promessas de Deus, da direção de Deus. Mas eu tenho também que ter o capacete da salvação. A minha mente tem de ser a mente de Cristo. Nós estudaremos isso na última lição deste trimestre. Ter a mente de Cristo. Viver conforme a vida de Cristo. A mentalidade de Cristo. Não mais eu vivendo, mas Cristo vivendo em mim. Ter a espada do Espírito, atacando o inimigo com a palavra. Foi assim que Jesus venceu o inimigo, com a palavra. Você vence as tentações com a palavra. Toda vez que for tentado, cumpra a palavra. E você vai ficar firme. Não vai cair. Mas toda essa armadura depende de você estar em forma. O soldado, para vencer a guerra, o combate, ele tem que estar armado, mas ele tem que estar em forma. É por isso que todo soldado faz física todo dia. Faz educação física todo dia.
Por quê? Porque ele precisa estar em forma. E qual é a forma espiritual do cristão, do soldado? Porque para ele perseverar, Paulo aqui está comparando o crente a um soldado romano. Para ele perseverar, ele tem que estar armado e em forma. E qual é a forma espiritual do crente? É orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. É através da oração e da vigilância. A oração e a vigilância nos colocam em forma e nos permite usar da armadura de Deus. Mas não é só com o soldado que Paulo nos compara. Ele também nos compara a um atleta. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Eu tenho que me abster de tudo. Me abster do pecado, me abster das concupiscências mundanas, renunciar à impiedade. Eu tenho que ficar separado do mundo, porque eu tenho um alvo. O alvo é alcançar a coroa, o galardão. E Jesus diz: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E eu preciso ir até onde está Jesus. E Jesus está à direita do Pai. E para chegar aonde Jesus chegou, eu tenho que andar onde ele andou. Andando como ele andou. É assim que a Bíblia diz. Eu tenho que andar como ele andou. Lá em 1 de João 2:6. O apóstolo Amor diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Pedro diz, 1 de Pedro 2:21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Isto é perseverar. É se aproximar a cada dia de Deus e se distanciar cada dia do pecado. É viver em santificação. E se você perseverar até o fim, até o dia do arrebatamento da igreja, ou o dia que você partir para a eternidade, antes que Jesus volte, você será salvo. Esta perseverança não é algo automático, fruto de uma escolha de Deus. Deus escolheu salvar a todos em Cristo Jesus. Quem crê em Jesus entra pela porta estreita que é Jesus, mas tem que andar em temor pelo caminho apertado que é Jesus. Andar como ele andou até o fim. E se for obediente até o fim, até a morte, como foi Jesus, também será glorificado como Jesus foi. Os santos precisam perseverar para chegar à salvação completa, à santificação completa, que é a glorificação. E para isto, eles precisam se esforçar. Eles precisam vigiar.
E é pelo esforço deles que eles conseguem isso? Não. É porque Deus deu os meios de santificação. A palavra, a oração, o temor a Deus. Deu as armas espirituais para a luta. Mas se ele não andar em temor, se ele não vigiar, se ele não buscar o conhecimento das Escrituras e o poder de Deus, ele cai novamente no pecado. E eu tenho certeza que estou salvo, irmão Caramão? Tenho. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas o mesmo Espírito Santo diz: andai, este é o caminho, andai nele. E o mesmo Espírito Santo nos adverte quando estamos a nos desviar deste caminho. Porque ele cuida de nós, ele tem ciúme de nós, ele tem zelo por nós. Por isso nós sabemos perfeitamente quando estamos ou não agradando a Deus. Você tem certeza que está salvo, porque o Espírito Santo te testifica. Eu posso saber se você está salvo, porque Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Se eu tenho intimidade com você, se eu vejo as suas obras, eu posso dizer se você é salvo ou não. Não é algo subjetivo. Não é algo que está escondido nos desígnios divinos. E eis o grande paradoxo de quem é seguidor da doutrina da predestinação incondicional. Como ele diz que só o eleito está salvo, e como a eleição é algo inescrutável em Deus, todo seguidor da doutrina da predestinação incondicional sempre fica em dúvida se está salvo ou não. Mas a salvação não é isto. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E nós recebemos o Espírito de adoção por filhos, que clama: Abba, Pai. Ou seja, o Espírito Santo nos traz aquela intimidade com Cristo. E nós sentimos a presença de Deus. E não só isto, não é um sentimento subjetivo, não. O revestimento de poder, os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons de serviço, nos permitem demonstrar que somos filhos de Deus. E mais do que isto, o fruto do Espírito, as obras que produzimos, confirmam que somos filhos de Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. Busque o conhecimento das Escrituras. Busque o poder de Deus. Permaneça debaixo da graça de Deus. Tome posse das armas espirituais. Esteja em forma espiritual até o fim. Amém.